Olá, nós estamos aqui novamente, né, com o caderno de número 7 de língua portuguesa, tá? Eu sou a professora Valéria, do 7º ano. Na aula anterior, nós vimos a literatura de cordel e nessa segunda aula nós vamos trabalhar com outro tipo de texto, tá? Que são os poemas visuais. Então, aqui está escrito assim: você sabe o que é um poema visual? Quando nós falamos de visual, nós lembramos de aparência, né? Aquilo que está aparente. Você bate o olho e a primeira impressão é a que fica, não é verdade? Mas o que é um poema visual? Então, vamos ler o texto aqui. O poema visual é uma forma de expressão artística que se caracteriza quase sempre pela combinação de palavra e imagem. É um gênero artístico de pequeno formato que, empregando alguns poucos elementos, como a disposição gráfica de palavras e ou letras, bem como de imagens, tem a capacidade de produzir grande impacto. A mensagem do poema é captada pela visualização da forma, que muitas vezes explora aspectos lúdicos, sonoros e visuais. Veja a seguir alguns exemplos do poema visual. Então, veja só para ilustrar, né? Um momentinho. Esse poema, por exemplo, se chama Canção para Ninar Gato com Insônia, de Sérgio Caparelli. Olha, se você pegar de longe assim aqui, né, o celular não dá para ver de longe a imagem, mas vejam só, tem um gato, a figura de um gato, né? As palavras estão expostas de maneira que aparece o contorno da figura de um gato. E tem um zzz aqui, né, que imita o som, né? Tem a questão das onomatopeias, que nós chamamos as palavras que imitam sons, né? Essa repetição de Z, ela acaba nos levando, né, à compreensão de que o gato está dormindo, tá? Né? Esse Z aparece quando alguém está dormindo, numa história em quadrinho, alguma coisa assim. E quais palavras aqui fazem o contorno do gato? O ron, 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 que é o som que o gato faz, né? Ele ronrona, o som do gato. Então, vejam só, é uma composição aqui, essa criação, né? Esse texto foi criado com a imagem e com as palavras. Então, tem todo o contexto aqui, a história, tem toda uma história, né? Uma criação aqui de imagem e palavras, tá? Então, isso aqui é um poema visual, tá? Vejamos aqui, olha essa outra. Tá faltando o quê? Algumas letras. E no lugar dessas letras nós temos estrelas. E vocês vão perceber que mesmo assim a gente consegue ler. Em alguns lugares parece que as estrelas são menores, outras são maiores. Vamos tentar ler aqui. O que está escrito? Onde quer que, ó, a gente já consegue perceber que aonde a estrela é menorzinha, vamos chegar mais próximo para ver se realmente é uma estrela ou é uma bolinha aqui. Acho que é uma bolinha, né? Então, onde tem a bolinha, a gente percebe que é o O. Onde tem a estrela, você consegue ler como E. Então, onde quer que você esteja, em Marte ou Eldorado, abra a janela e veja
o pulsar quase mudo, abraço de anos, luz, que nenhum sol aqui, nenhum sol escuro, nenhum sol aquece. Olha, viu que já diminuiu? O E já mudou, tá um pequenininho, que nenhum sol aquece e o oco escuro esquece. Alguma coisa assim. Já mudou, a estrela foi diminuindo. Vocês perceberam que a estrela foi diminuindo? Por que será que a estrela foi diminuindo? Tem algum motivo, onde quer que você esteja, em Marte, ó, aqui vai ficando distante, de repente vai ficando distante, de repente é por isso que vai parecendo menor, estão entendendo? Um estranho objeto que guarda a preciosa chuva. Com apenas 3 anos, ele quer guardar a chuva. Nunca viu nenhuma água caindo do céu. Não sabe como o guarda-chuva funciona, mas tem fé. Mas ter fé é coisa de nordestino. Então, outro poema aqui também. Tá? Então, esses poemas que nós vimos agora foi para ilustrar, para que vocês percebessem o que é um poema imagem, ok? O Pulsar, de Augusto dos Campos. Aí tá escrito aqui, né? Nesse caderno de atividade, vamos trabalhar com 2 escritores do Mato Grosso do Sul, ambos autores de poesias, contos, crônicas e muito mais. São eles Carlos Magno Mieres, Amarília e Raquel Naveira. O Carlos Magno eu não conheço pessoalmente, mas a Raquel Naveira eu já tive a oportunidade de conhecer. Eu não fui aluna dela, que ela dá aula no CDB, deu aula, não sei se ainda dá, mas eu já a conheci. Então lá, está escrito aqui, assista o vídeo do professor Carlos Magno em nosso canal do YouTube. Mas eu vou colocar para vocês daqui a pouquinho, num outro vídeo, aparece também, tá? E aí tem um poema dele aqui, em forma de barquinho, vocês estão vendo? De longe dá pra ver, né? Mesmo sem ler o poema, você já consegue ver que tem forma de barco. Por que o texto acima pode ser considerado um poema visual? Acabei de responder, né? Considerando a imagem que o texto forma e as 6 últimas linhas, tem uma imagem de qual objeto? Segundo o poema, onde esse objeto está? Qual é o assunto do texto? Sobre o que o texto fala? E depois tem também, né, no YouTube, textos, né, um vídeo sobre a Raquel Naveira. E aqui nós temos um conto. Os meus alunos da tarde, do vespertino, do 7º G, do 7º H, vão amar rever os contos. Gostam muito de contos, né? Rei Leão. Como Letícia gosta de contos, gostava de visitar a casa do vô José. Era uma casa branca de janelas verdes, tinha um quintal de terra batida e úmida, com uma jaqueira que dava frutos gigantes amarelos que parecia tatu. Então, o conto é uma narrativa que cria um universo de seres, de fantasias ou acontecimentos. Como todos os textos de ficção, o conto apresenta um narrador, personagens, pontos de vista e enredo. Eu quero aproveitar e dar uma dica para vocês de um filme que tem na Netflix chamado O Fantasma de Canterville, que ele é baseado num conto, mas é conto de suspense. Inclusive, eu coloquei lá no meu Face e marquei alguns alunos para assistirem. Muito legal, muito mesmo, baseado num conto. Aí aqui continua a história. É verdade, o vovô José colecionava leão.
Leão de todos os tipos, de bronze, de mármore, de gesso, de prata, em forma de estátua, medalha, quadro, estampa, brinquedos de feltro, de pelúcia, leões pequeninos, médios e até de cabeça de leão enorme, pendurada na parede, bocarra aberta, dentes pontiagudos que lhe causavam medo. Aí continua a história, tem o texto todinho aqui, o conto todo, para vocês se deliciarem lendo essa história, bem interessante. Aí tem a pergunta. No conto A Neta do Rei Leão, Raquel Naveira utiliza no título a referência de um filme muito conhecido. Que filme é esse? Quais são os personagens do texto? Desse texto da Raquel, tá? Letícia gostava de visitar a casa do vô José. O que mais admirava era o escritório do avô e sua coleção de leões. Como era essa coleção de leões? Por que ele gostava de colecionar esses objetos? Como leão, assim era vô José. Quais são as características que Letícia percebeu que os dois tinham? Então, o que eles tinham em comum? Ok? Na sequência, já tem aqui a aula programada do dia 24, referente ao dia 14, que nós estaremos no feriado, né? Que é a questão de número 13. Que é muito importante essa questão de número 13. Você vai escrever um pouco sobre essa relação do avô, né? Você tem um avôzinho, uma avózinha? Não precisa ser um avô ou uma avó de sangue, mas alguém que admira. Assim como a personagem Letícia do conto, a neta do Rei Leão, admirava seu avô. Então, a gente sempre tem aquela pessoa que você admira, que você gosta, que é aquela pessoa com quem você gosta de estar, que representa essa figura de avô ou de avó na sua vida. Aí o 14. Essa questão também é muito importante. Nesse caderno de atividades, estudamos os gêneros textuais cordel e conto. Pesquise um texto, vejam só, que atenda a um dos gêneros estudados. Então, você vai pesquisar ou um cordel ou um conto, tá? Vai anotar o título do texto escolhido e o nome do autor. Depois, na número 15, você vai participar de um concurso, ok? Você vai gravar um pequeno vídeo fazendo a leitura do texto que você escolheu. Na atividade 14. Então, eu escolhi um texto da Raquel Naveira, um outro texto dela, um outro conto. Então, você vai anotar aqui, na questão de número 14, o nome da autora, ou do autor e o título, e depois vai fazer a leitura desse conto. Gente, as demais turmas devem ter trabalhado dessa forma também, mas eu tenho certeza que os alunos do sétimo G e do sétimo H já fizeram isso em aulas presenciais no início do ano, então assim, já estão craque fazendo, não vão ter desculpa, tá? Vão tirar isso de letra, fazendo essa atividade aqui, ok? Então, os melhores, né? Aqui diz que a melhor leitura será postada na nossa rede social e apresentada com os demais projetos da escola, ok? Então, assistam os vídeos do Carlos Magno e da Raquel Naveira para vocês se inspirarem na leitura do texto de vocês, certo? Então, nós vamos ficando por aqui.